Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está falando sobre a apostila que foi entregue, né, na escola do segundo bimestre, tá? E que ela tem como assunto a Revolução Industrial. Eu já gravei alguns vídeos aí para vocês, né, falando sobre a Revolução Industrial, que ela é um assunto chave, tá, gente? Sempre é cobrado em Enem, em qualquer prova que vocês fizerem, que cai história, eles costumam cobrar bastante sobre essa questão, porque ela envolve vários assuntos também, tá? Ela tá nessa mistura aí, né, do iluminismo, da questão do século XVIII, né, que é o século das luzes, quando acontecem várias revoluções. Então, essas revoluções e essas ideias iluministas, tudo mais, vão caminhar para esse desenvolvimento industrial, é claro, com a tecnologia que começa a surgir e tudo mais, tá? Então, assim, hoje eu tô tirando as dúvidas que podem surgir, né, da apostila, né, pedir para vocês fazerem, entregarem na escola quando for pedido, tá bom? E que vai ser muito importante quando a gente voltar, vocês já terem entregado, né, esse material aí pra gente, tá? A gente ainda não tem data para volta, mas quando voltar a gente tá se organizando desta forma, tá bom? A apostila começa com as características da Revolução Industrial, como é que ela surge, né? Primeiro, envolvida no século das luzes e tudo mais, né? Você vai ter a questão dos enclausulas na Inglaterra, né? Por que ela começa na Inglaterra? Porque na Inglaterra tem uma organização que começa a se formar para surgirem essas indústrias, né? Esse grande comércio e tudo mais, né? Então, a Inglaterra, ela vai faturar bastante, principalmente com o mercado têxtil, né? De roupas, de tecidos e tudo mais. Vai começar a expulsar os camponeses do campo, vai utilizar aí esses campos, né, para criação de ovelhas e tudo mais para dar lã, e gerar esses tecidos e tudo mais. Tem a questão da expansão dos mercados, né, os melhores meios de transporte também, né, a acumulação de capital por causa, né, dessas transformações que o mundo está vivendo, né, a questão das matérias-primas em vários lugares também que são utilizadas para a questão da indústria, né? Então, tudo isso aí, né, vai gerar essas transformações e vai favorecer a expansão industrial, tá bom? Nessa expansão industrial, um tema que a gente fala que é recorrente é a questão do aparecimento do operariado. Você antes tinha um camponês que vivia, né, do seu trabalho e tudo mais, agora aparece o operário, né, aquele que tem que vender sua força de trabalho para o empregador, né, para o dono da indústria. Então, vão ser novas formas de trabalho que vão estar surgindo aí nessa época com a Revolução Industrial, né? Então, a gente tem falado muito o aparecimento do proletariado, né? Essa palavra também surge, né? O que é o proletariado? Vem de prole, né? Filhos. São aqueles que só têm só os filhos como os seus bens, digamos assim, como forma de produção. Ele não tem mais os meios de trabalho. O operário, ele na indústria, ele tem só sua força de trabalho. Então, ele tem que vender essa força para conseguir seu salário e tudo mais no final do mês. E aí envolve várias questões que falam sobre as questões trabalhistas nessa época, né? Porque o operariado não tinham leis como existem hoje em dia, que mediassem, né, esse conflito, né, do operário, né, com o burguês, que são os donos aí das indústrias, né, os grandes capitalistas. E aí as condições de trabalho no início dessa Revolução Industrial são muito ruins. Eles trabalham em lugares insalubres, né, com muitas doenças, com jornadas de trabalho muito extensas, sem direito nenhum, se ficassem doentes, se as mulheres ficassem grávidas. Então, assim, as condições de trabalho eram muito difíceis no início. Isso vão surgir, é claro, né, organizações trabalhistas também. E aí a gente vê o caso, né, do ludismo,
que começa, né, com a questão do quebra-quebra de máquinas, quando o operário, né, ele está tão insatisfeito com aquela condição dele, que ele começa a colocar a culpa nas máquinas, né, no maquinário, começam a quebrar a máquina e tudo mais, e aí esse é um dos movimentos que surgem. Aí o outro movimento, né, o cartismo, que surge com a ideia dos operários de escreverem, né, uma carta chamada Carta ao Povo, em que eles escrevem ali todas aquelas coisas que eles estão passando e exigindo melhoras e tudo mais, que dizem que esse movimento dá origem à questão dos sindicatos e tudo mais que nós temos hoje para defender esses trabalhadores. E aí, as 3 questões que se seguem da apostila para vocês fazem referências a tudo que a gente falou. A primeira sobre a situação do trabalhador, então, assim, pesquisar, né, e falar sobre essa questão, como era no início, com a Revolução Francesa, as condições de vida, né, desse trabalhador, que as jornadas de trabalho eram muito grandes, que eles não tinham muitas condições ali, nem sanitárias, nem, digamos assim, de saúde mesmo. Se eles tivessem algum problema de saúde, eles eram automaticamente demitidos. O burguês não tinha nenhum vínculo com o seu trabalhador, então não tinha carteira assinada, não tinha nada disso, então tudo isso aí pode ser colocado, tá bom? A segunda questão é a questão do ludismo, do cartismo e dos sindicatos, né? Falar qual era a diferença de cada um. É claro que os 3 estão nesse meio, né, de reivindicações do trabalhador, as primeiras organizações que o trabalhador fez. Então, é você falar o que foi o ludismo, o que foi o cartismo e o que são os sindicatos, tá? A terceira questão envolve já a questão do movimento de independência das Américas, porque a Inglaterra, que foi onde se iniciou essa questão da industrialização, ela estava à procura de novos mercados. E aí ela começou a incentivar essa independência das Américas para você gerar ainda mais mercados para a Inglaterra. Então, é a Inglaterra que vai fomentar aí até a independência do Brasil. Então foi apoiada pela questão da Inglaterra, que estavam querendo que esse povo, né, ficasse, digamos assim, livre para comercializar com eles, que eles queriam mais gente para comprarem, né, os produtos deles, tá bom, gente? Então essas são as questões assim que mais podem surgir na leitura dessa apostila. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Qualquer coisa, me mandem o e-mail, ou por mensagem no site que vocês estão usando, né? Que eu vou estar esclarecendo aí, tá bom? Qualquer dificuldade. Um beijo para vocês, tudo de bom e até logo!